Salve amigos do Negócios Frenéticos, o maior inimigo da construção de riqueza para muitos brasileiros, a galera macha aí. O que acontece? Que é muito macho, fica gastando com carro, tuchando lá no chão, sonzeira, neon, aquelas coisas ridículas de cor de roda laranja. Cara, gosto não se discute, mas olha só, carro esportivo é carro esportivo. Tu não tem dinheiro para comprar o carro esportivo, cara, pra que ficar gastando dinheiro à toa? Mas, indiferente, às vezes o cara gosta de colocar umas especiarias no carro, tá tudo certo, gosto não tem como discutir. Agora você tem que entender que às vezes você não tem grana do banco, você tá endividado, tá se ferrando, ou até você não tá endividado. Só que a tua carteira de investimentos não vai, você não consegue aumentar seus aportes, você fica chorando no chuveiro porque as outras pessoas estão chegando no 0,1 BTC e você não tá. E olha só, você tá gastando com carro. Esse resumo aqui de informações eu peguei de um vídeo lá da gringa e quis trazer aqui essa informação para vocês. E vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês concordam ou não, tá? Olha só, análise de gastos médios mensais e identificação do maior vilão financeiro, cara. Avaliação das principais categorias de despesas mensais, transporte como principal assassino da riqueza. Vamos lá. Olha só que interessante. Cara, habitação é a maior fatia dos gastos. Se você está usando um aplicativo de gastos, você tem um aluguel, você tem uma prestação do imóvel, sei lá, mas você vai perceber que tudo que vai para tua casa vai bastante grana, né? Mercado, todas as coisas relacionadas, internet, luz, água, essas coisas. Então vai ser grande, não é o teu maior vilão financeiro, porque é uma coisa necessária. Lógico que se às vezes você está morando num padrão exagerado, você tem que repensar. Tá? Impostos são inevitáveis, desagradáveis, mas não é o foco principal dessa análise. Então, não adianta. Imposto, cara, você gasta pra caramba, mas tem que pagar se você quiser não ser procurado, beleza? Utilidades e despesas domésticas também são flexíveis e podem ser reduzidas com pesquisas e negociações. Tá, tudo bem, mas de fato não é o seu vilão. Você não vai ficar pobre porque você assina a Netflix. Só se você tem, né, Netflix e tudo que é o cacete de streaming, não é nem questão do custo, né? É questão de ficar o dia inteiro na TV e não buscando recursos, né? Recursos educacionais para você ficar melhor. Porque, cara, não fique se comparando com um outro, cara. Tem a galera que lê um livro e faz milhões. Tem um cara que às vezes tem que estudar muito para aumentar um pouco o faturamento dele. Agora, a maior parte da galera que não ganha bem ou que não tá conseguindo investir ou não tá conseguindo subir na vida financeira e não faz nenhum tipo de estudo, porra, vai ficar pobre pro resto da vida. E daí você fica gastando à toa com esses streaming da vida, vai dar merda. Mas vamos lá. Pequenas despesas variadas são flexíveis e controláveis. Não representam o maior problema. Você não vai ficar pobre por causa do cafezinho da manhã. Lógico, só se você for um viciado do cacete. Agora, olha só. Custos relacionados a carro inclui pagamentos, seguro, combustível, manutenção e estacionamento. E tudo é proporcional ao carro que você tem, não é mesmo? Você vai ter um carro mais caro, você vai ter manutenção mais cara, se der um problema no pneu vai ser mais caro, se der uma batida ao sinistro vai ser mais caro, tudo é mais caro. Carros depreciam diariamente, não são investimentos e frequentemente representam um buraco financeiro. Cara, não é incomum de ver um cara que reclama que tá ganhando pouco, um cara que reclama que não tá sobrando dinheiro, um cara que reclama que quando sobrar dinheiro vai investir, mas o cara tem uma parcela de carro alta, o cara tem gastos no cartão de crédito com um som filé, com uma luz de xeon, neon. Opa, bati na Siri aqui. Então, essas coisas. Então, são essas coisinhas que vão corroendo. E, cara, os gastos de um carro são altos, né, cara? Você não vai ficar pobre por causa do teu pão de queijo e do teu café. Tá? A crescente dívida em empréstimos para automóveis evidencia o problema crescente dos custos de transporte. Ainda mais hoje, cara. Tu vai se meter a maluco de comprar um carro sem ter grana, financiar na taxa de juros que o Brasil tá hoje? Tu tá doido, velho. Tu tá doido. Você tem que ter grana, meu irmão. Hoje as coisas estão muito caras. É que nem os economistas mais feras falam. Cara, bundinha na parede. Toma cuidado que nos próximos anos as coisas podem piorar. Se tu entrar numa dívida, cara, tu tá ferrado. Tem várias contas que você pode fazer a respeito de tipo, eu tenho esse carro, mas não tenho esse patrimônio. Veja, se você for ver os vídeos lá do Primo Rico, do Economista Sincero, onde a galera manda lá, pô, eu tenho 1 milhão investido, tal, eu tenho um carro de 100 mil, não sei o quê. Nos comentários tem um monte de babaca falando, nossa, eu tenho um carro de 100 mil, não tenho nada investido. Cara, aí que tá, nós estamos tudo errado. A gente, né, a maior parte da galera tem uma crença idiota que acha que tem que gastar tudo. Cara, eu fui assim também. O homem gosta disso, né?
comprava carro e pagava parcela, sei lá, chegava a 4 mil por mês e era 1.500 ter parcela de carro. Olha o nível da babaquice, já me desfiz desse carro, tem um carro inferior hoje e tá tudo certo. E vendi o carro para investir no meu consultório, tá tudo certo, tá tudo certo. Hoje, gostaria de ter um carro mais top do que eu tenho? Lógico que gostaria. Mas hoje eu já tô com a consciência assim, ó, não me meto em financiamento, não gaste, se não tá sobrando, eu não vou e compro, tá? Então essa é a minha forma de pensar. Ainda mais quando a gente tá nessa correria, nessa briga de satoshis, a gente quer acumular satoshis para chegar no 0,1 as coisas não batem. E assim, é muito fácil na internet você ver os comentários da galera falando, poxa, não consigo investir, não sobra, mas tem um carrinho, tem o celular top, tem que mudar. Isso aqui é o CarPoor. É uma denominação que o cara do vídeo lá em inglês falou, beleza? O fenômeno CarPoor, né, e suas consequências, olha só. É quando a renda sobre apenas os custos do carro, sem sobrar para acumular riqueza. Cara, se você tá ganhando pouco, eu tinha um paciente que desistiu do tratamento de ortodontia, o cara pagava 100 pila por mês e reclamava toda hora. Eu não tô criticando quem não tem 100 reais, não é essa a parada. Mas o cara tinha o quê? Tinha um golzinho, luz de xenon, rebaixado. Eu não entendo de carro, tá? Eu acho uma maior babaquice jogar dinheiro com isso fora, entendeu? Se eu tivesse grana pra comprar carro esportivo, aí seria top. Mas carro, entendeu? Comprar uma Porsche, comprar esses carros, aí é que é tesão. Não tipo ter um Gol tunado com xenon. Porra, nada a ver, velho, nada a ver. Quando você tem um carro top, eu acho diferente. Agora, quando você tem um golzinho, e eu não tô falando mal, não adianta ficar ofendido não, porque eu já tive gol. Eu já tive gol e é uma merda. Essa é a verdade. Entendeu? Aí os caras ficam... Por exemplo, o meu paciente torrava toda a grana e desistiu do tratamento. Por quê? Porque a parcela tava lá de 700, 800 reais por mês, trabalhando no supermercado, ganhava pouco pra caramba, brigou com a mulher, se separou. O cacete, por quê? Carro. Cara, tive outro paciente que ficou 1 ano e meio fora, depois voltou. Aí, graças a Deus, o cara entrou na DAF lá, começou a trabalhar pra caramba, ganhou um dinheirinho, mas perdeu o carro, perdeu o violão, perdeu um monte de coisa porque tinha lá, quis trocar por uma moto e um carro lá e se enforcou com o financiamento. Veio a época de 2021, 2022, lascou tudo. Muitas pessoas se endividam além do valor do carro, ficando em situação de equidade negativa. Tá? A influência da imagem social e marketing automotivo. Cara, a indústria automotiva investe bilhões para associar carros novos ao sucesso. Cara, todo dia eu tô olhando os carros filé aqui. Queria ter os carros diferentes. Tô com um carro bem simples, porque eu investi no meu consultório, tô guardando dinheirinho aqui nos meus investimentos. E assim, não tem como, cara. Dá vontade. Às vezes eu tenho tesão de falar, pô, vou meter essa grana aqui e vou trocar de carro. Mas daí eu falo, pô, não, eu tenho minhas metas financeiras. Primeiro eu quero chegar nisso. Depois eu faço essas loucuras. Carros são vendidos mais pela imagem do que pela praticidade ou necessidade. E, cara, quem já fez esses moves... E olha só, antes que você fique chateadinho aí, azar seu, tá ligado? Eu já fiz muita merda com carro. E por isso que eu compactuo e tô fazendo esse vídeo. Porque é muita merda que a gente faz com carro. É dinheiro pesado que a gente perde com financiamento, carro. E, cara, só cagada. Pressão social leva jovens a priorizar a aparência do sucesso em vez de estabilidade financeira. E hoje eu tô velhão, né? 44 anos. Aí eu olho pra trás e vejo eu metendo bala nos financiamentos de carro, cara. Que merda, né, cara? Que merda. Aí hoje eu olho pra trás, quantos bitcoins podia ter comprado, quanto um monte de coisa. E essa galera, quando eu vejo os pacientes meus aqui, 19, 20 anos, se socando em financiamento de carro, eu falo, cara, para de ser babaca, velho. A galera gasta muito dinheiro com isso. Aposta em carros financiados gera aprovação social, mas pode comprometer a saúde financeira, tá? E você sabe, se você for fazer qualquer tipo de cálculo aí, se você comprar um carro mais barato, sei lá, cara, eu não vou ficar fazendo cálculo agora, mas quer financiar, tá precisando, tem uma querela para dar, dá de entrada, financia o restante, parcela quinhentão por mês, ao invés de 1.500, e esse milão você investir, o valor investido depois de 5 anos, você vai ver quanto que vai valer teu carro, quanto que você pagou e o que você tem investido, né? No exemplo do vídeo, ele usou um termo lá, o cara, acho que da Europa, o cara, né? Ele falou sobre o Honda Civic. Olha só, depreciação, perda de quase 11 mil dólares começando imediatamente após a compra, né? Com os valores da Europa, tá? Seguro, aproximadamente 12 mil dólares em 5 anos para um motorista de 40 anos. Combustível, cerca de 6.415 dólares para manter o carro em movimento. Financiamento, custos juros estimado 4.700. Manutenção, 3.200 para manter serviços regulares e peças. Impostos e taxas. Cara, reparos inesperados. Impacto financeiro total da comparação. Olha só, o custo total de possuir aquele Honda Civic por 5 anos foi 46 mil, muito acima do preço de compra.
Após revender o carro, o valor líquido restante é de 19 mil, representando uma perda de 27 mil dólares. Cara, é isso aí, a gente perde todas essas granas. Investir o valor equivalente mensalmente em um fundo SP500 teria em cerca de 60 mil dólares após 5 anos, ou seja, você gastou uma cacetada, vendeu um carro, perdeu dinheiro, ao invés de você ter uma grana guardada. Aí você pode fazer a matemática que você quiser, e assim, é só para fundo de teoria, tá ligado? Não vou ficar fazendo cálculo aqui, não sou nenhum matemático para fazer conta para você. Mas você tá ligado, cara. E é importante, cara, num vídeo sobre dinheiro, a gente chacoalhar a cabeça do cara. Porque às vezes tem o cara ali que tá querendo fazer conta, não consigo colocar 100, não consigo colocar 200 em criptomoedas, mas o cara tem custo com carro e se fode, tá ligado? Então tá aí. É o maior inimigo da construção da riqueza, e eu te falo que foi o maior inimigo da minha construção de riqueza no passado. Deixava de comprar equipamento pro consultório. Demorei para comprar uma cadeira filé, colocar umas TV legal no meu consultório. Por quê? Porque ficava pagando cacetada de carro, cacetada de seguro. Maior merda. E teve uma vez que eu não paguei o endosso do seguro, do meu carro número 2 pro meu carro número 3. Bati o carro bem na época da Copa, velho. E foi uma lasqueira. Foi uma lasqueira porque eu perdi o seguro. É uma bosta. A gente só se mete em cagada com o carro. Estratégias para evitar a armadilha financeira e construir riqueza. Passo 1. Comprar carros usados em ponto ideal ao preço de uso. Olha só. Comprar carros com 3 a 4 anos de uso, evitar a maior depreciação inicial. Veículos usados nessa faixa mantém segurança, confiabilidade e muitas vezes garantia. Porra, vai comprar um carro seminovo, né? Um carro usado, tá tudo filé do boi aí, cara. Pra que você vai querer comprar um Kwid zero e pagar o olho da cara? Pelo amor de Deus, hoje no Brasil, um carrinho de merda aí é 100, 120 conto. Pelo amor de Deus. Seguir a regra dos 15% para custos totais de transporte. Olha só. Somar todos os custos do carro, pagamento, seguro, combustível e manutenção e manter abaixo de 15% da renda mensal. Quem que faz isso, cara? Quem que faz isso? Vamos dar um exemplo. Você ganha R$1.500, né? O salário mínimo. Para todos os custos tem que ter 150. Então não tem nem dinheiro para ter. Pois é. Ah, mas é que o salário mínimo não dá. Só porque você está ganhando o salário mínimo, cara, vai se virar para ganhar mais, cara. Porque não adianta chorar. O salário mínimo, você não pode ficar chorando com as coisas da vida porque você ganha o salário mínimo. Tu tem que buscar ganhar mais que o salário mínimo, cacete. Tá? E quem que faz isso, cara? Imagine, para ter um financiamento aqui de... Financiamento não. Gasto com carro, financiamento, seguro, todas as parcelas do cacete. R$1.500 por mês, tu tem que estar líquido 10 conto. Você que paga R$1.500 aí no teu carro, gasta com tudo. Você ganha? Acabei de dar o exemplo do camarada que trabalhava no mercado. Não ganhava nem 2,5, duvido. E gastava só de parcela de seguro R$800. Como é que o cara vai sobreviver? Vai viver na merda a vida inteira, não adianta. Exemplo para uma renda de 5 mil, o limite máximo de despesa é R$750. Como eu falei de 10, mas dei o exemplo de 5 aqui. Ultrapassar esse limite aumenta o risco. Cara, não adianta. Vai dar merda antes, tarde ou vai dar merda. Manter o carro por mais de 10 anos. Cara, meu cunhado é médico, ficou com Vectra GT. Hoje o cara anda aqui, uns Jetta novo aí e tal. Mas, cara, ele ficou 8 anos com o carrinho. 8 anos. Eu tive um Cruze e eu fiquei 6 anos com o carro. Cara, filé do boi. Falavam, tem que vender o carro 100 mil quilômetros. Vendi com 313 mil quilômetros rodados, cara. Nunca tive problema com o motor. Fui num cara de câmbio aqui na minha cidade, o cara queria 15 conto pra trocar o câmbio. Não troquei nada, só meti óleo no negócio lá. Eu não vou lembrar o que eu fiz, eu só sei que nunca tive problema. Cara, os caras ficam aqui, ó, na tua cabeça. Você vai no mecânico, quem procura acha. Às vezes você tem um problema, beleza. Agora, vai fazer um scanner no carro lá, os caras quiseram fazer o motor do meu carro. Pra quê? Troquei um tal de diafragma lá, gastei 90 pila no mecânico confiança, lá foi até 300 mil quilômetros, porra. Não adianta, tá? Manter o carro por mais 10 anos. Às vezes 10 anos é muito. Mas, cara, se você manter mais tempo, tá? Do que ficar trocando. Cara, o que eu vejo uns vizinhos meus que os caras têm um Renegade e trocam pro Renegade do ano. Qual que é a pira? Eu entendo que tem o cheirinho de novo, é massa ter um carro novo e tal, mas pera lá. Trocar pelo mesmo carro só porque o botão do WhatsApp é diferente? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pode falar o que quiser, pode falar o que quiser. Já se você tivesse dinheiro, você fazia? Não fazia o cacete. Compraria aí uma picape filé do boi aí pra mim e ficaria uma cacetada comigo. Ah, pelo amor de Deus. Hoje um monte de carro que eu penso em comprar são os modelos antigos. Você não compraria uma Equinox hoje? A Equinox nova? Top, filé do boi. Mas você não compraria o modelo antigo? Porra, tesão também. Dá pra comprar e tchananã. Olha lá, manter e cuidar do carro por mais tempo permite diluir os custos e evitar gastos. Economias geradas por ser investidas, acumulando patrimônio ao longo do tempo. Sem contar que é tudo promocional, né, meu amigo? As peças, o pneu, tudo você troca de carro, cara. E cara, a galera fica trocando de carro
sem trocar de salário, sem aumentar a porra do salário. Lógico que não é pra todo mundo isso. Lógico que talvez você, o cara super estratégia aí, sabe fazer as coisas, mas tem uma galera que não sabe, cara. Não adianta. Carro é o maior inimigo da construção de riqueza, principalmente dos homens, cara. E as mulheres fazem outros gastos, né? Considerações finais. Reconhecimento da necessidade de carro em certas situações. Estudos indicam que 67% das pessoas veem o carro como essencial para a oportunidade de renda. Em muitos locais, não ter carro pode limitar o acesso. Sabe aquele cara que fala, não, eu vou comprar um carro porque assim eu vendo mais? Cara, em algumas situações, beleza, né? Você é um dentista, você é um médico, você está com o carro caindo aos pedaços, aí vai inferir. Mas tipo, se você tem um carro tradicionalzão, um SUV tradicionalzão, um Compass, um Renegade, sei lá, tu não vai deixar de vender, tá? O cara lá, tem os caras que vão ficar babando ovo pros caras que estão de Mercedes e Evoque, o cacete. Mas, cara, não é a maioria. Não é a maioria porque eu trabalho, eu tenho cliente classe A e eu não tenho esses carros top. O cara gosta de mim. Tem cara que vem aqui só porque eu faço voz, violão na noite e tem bala na agulha. Então, não é pra todo mundo, não. São desculpas que a gente coloca na cabeça pra comprar o carro. Tá? Em muitos locais, não ter o carro pode limitar o acesso a empregos e outras oportunidades. Lógico, né? Você tá numa grande cidade aí, às vezes se você não tiver um carro, você não tem como trabalhar. Não adianta. Então, cada um tem a sua realidade. Eu tô falando sobre aquele cara que, tipo ali, não precisa, né? Não precisa trocar o carro. Tá faltando tudo, tem um carro, mas quer trocar o carro ao invés de trocar tudo. Adquirir o que tá faltando, né? A importância da educação financeira e acesso facilitado a investimentos. Cara, quando você estuda investimentos, cara, você começa a dar prioridade para as coisas. Não é que eu vi esse vídeo aqui e eu parei de mexer com o carro. Não. É porque eu comecei a estudar investimentos. Daí eu entendi a importância de eu não ficar trocando de carro, né? Buscar as coisas que eu não consegui ainda. Por exemplo, essa sala comercial pro meu trabalho, eu ainda não comprei. Eu quero comprar essa sala para parar de ficar pagando aluguel. Então você começa a colocar em metas isso, entendeu? O custo oculto das decisões financeiras e o poder do custo da oportunidade. Cada decisão financeira tem um custo de oportunidade que deve ser considerado. Dinheiro investido em ativos que perdem valor não cresce e prejudica a construção da riqueza. Cara, sempre olhe para trás. Eu vejo no mundo dos investimentos, cara, eu não sou um cara fera para ganhar dinheiro, não. Mas eu estudo bastante investimento, então eu sei mais que meus amigos as teorias do investimento. E tem uns amigos que ganham muito mais dinheiro que eu. Só que eu tô dando muito mais valor aos investimentos do que eles. Então, tipo, porra, cara, quando eu gasto em cachaça, hambúrguer, essas coisas, eu faço... Eu vejo lá, essa semana eu investi mais ou gastei mais? Eu tento fazer esse controle. Porque, cara, você não vai enriquecer com investimentos. Tudo certo. Tá? Eu tenho aqui os investimentos também no consultório, estudo, tô fazendo uma pós hoje. Então eu faço essas separações. Mas de fato, cara, você não pode ir passando na vida, passando os dias e olhar pra trás e falar, mês passado eu não comprei nenhum ativo. Mas comeu todas as pizzas do mundo, tomou todas as cervejas do mundo, tá com o reloginho top. Aí não dá. Aí não dá. E aqui, lógico, estou estendendo um pouco além do carro, né? Entender e calcular o custo real das escolhas e tomar as decisões mais conscientes. Cara, gostei desse vídeo aqui, né? Foge um pouco do escopo dos vídeos do canal, mas quero que você comente. Não adianta ficar chateado. Cara, pode falar o que você quiser. Carro é gasto e ponto final. Beleza? E qual que é a sua opinião sobre este vídeo, beleza? Se você quer ver o vídeo na íntegra, porque o cara tem mais de milhões de seguidores lá na gringa, o cara que fez isso aqui. Então eu só traduzi e falei os pontos importantes aqui, beleza? Não sou eu que inventei essas ideias aqui, eu só compactuei e compartilhei com vocês. Segue aqui o canal Negócios Frenéticos, que é sobre dinheiro no seu bolso, beleza? Aquele abraço.